Então, vamos lá, conta um pouco da experiência que você teve. Você estava falando das cestarias, você falou dos cachorros, que é uma coisa assim. Existe várias formas de você estar numa aldeia e a forma que mais a gente é difícil, né? Eu fiquei numa aldeia que só tinha eu, sem ser indígena, né? Que eles chamam de Arazu, no caso, na língua chavante, né? O Arazu. E o chavante é macro-G, é uma língua muito potente, né? Ela vem de dentro da terra. E eu achava engraçado. Tem vários aspectos, né? No caso, duas coisas que me foi chamada a atenção já desde o princípio para estar na aldeia. É como então eu iria para lá, né? Eu estava em São Paulo, tinha conhecido desde 1990 essa etnia a partir do Salve Cerrado, que foi um evento grande que foi feito com vários chavantes que foram para lá a partir do Top Tiro, do Ripalidi, que foi estudar, fazer sociologia lá dentro da Universidade de São Paulo. E aí, quando eu ouvi no anfiteatro de história um vídeo que foi gravado com o pai dele, eu entrei justamente na hora da fala, isso foi em 1999. E a fala dele, chavante, né, Adão Toptiro, foi uma coisa assim muito forte para mim, era como se fosse, eu não entendia, né, claro, o chavante é uma língua muito difícil de traduzir, né, de compreender. Mas a forma de falar, a entonação, foi uma coisa assim que me entrou no meu ser, foi muito forte. E eu fiquei ligada a partir disso, né? E ele falou justamente sobre a importância dos povos indígenas a partir do reconhecimento de que ele, quando estava na cidade, quando ele foi pela primeira vez na cidade, o que ele sentiu foi que ali não era o seu lugar. Então, a partir disso, ele sempre procurou, né, preservar a aldeia, a demarcação das terras. Então, tem várias ligações do Chavante com relação a também fazer o encontro com a nossa forma de ser, de viver, a língua, né, no português, numa troca. E aí tem até um filme que foi feito aqui em Ribeirão, assim, em várias partes, né, mas principalmente em Ribeirão Preto, onde uma liderança, né, uma liderança de uma outra aldeia, Chavante, da aldeia que eu fui depois, que é essa Pimentel Barbosa, ele vivia lá, o Apoeia. O Apoeia, ele viu que era importante que ele tirou 7 netos para viver com famílias, aqui inclusive em Ribeirão, a maioria era de Ribeirão Preto, todos eram de Ribeirão, famílias diferentes. Essas pessoas tinham conhecido a aldeia a partir de pessoas de ligação comercial, de ligação também né, espiritual, de chegar lá e de fazer amizade. E ele, Sauíde, que é em amizade. E aí, ele falou assim, chamou os netos e falou, agora não é tempo do arco e flecha, mas agora é o tempo da caneta. Pôs assim na mesa, né? E eles então contam nesse filme que foi feito depois, até com a Ângela Papiani, que eu te falei, e um deles
que abriu uma ONG lá em São Paulo, né? E agora eu não estou lembrada como que era o nome da ONG mesmo. Mas eles fizeram esse filme mostrando quando eles vieram, como que eles foram recebidos, as dificuldades e as facilidades, o quanto que foi a interação. Esses jovens foram para as escolas, né, aprenderam português e mostra depois como que eles retornaram. Uns retornaram e, no caso, esse que ficou em São Paulo, casou até com uma japonesa e fez esses filmes. Essa ONG, né? Criou essa ONG do Cerrado. E nessa ligação que eu estava contando sobre o Salve o Cerrado, por que esse nome Salve o Cerrado? Porque eles estavam tendo um embate muito forte com os fazendeiros ao entorno da área das terras da reserva da terra indígena, no caso de Sangradouro. E aí, que fica a 30 quilômetros de Primavera do Leste. E a coisa mais forte era assim, né? Os jovens serem abordados até por filhos de fazendeiros e falar assim, olha o meu tênis, olha a minha camiseta de marca, você fica dentro dessa terra, fica aí, vai ser índio a vida inteira e vai ter o quê? Né? E sempre eles estavam com caminhonetes, né? A turma do agronegócio. Na época ainda nem tinha tanto esse nome, né? Era mesmo os fazendeiros que tinham chegado em Primavera do Leste, por exemplo, do Sul, mas eles se colocavam como se eles fossem o dono da terra. Né? Se colocam até hoje, não mudou tanto. E eu, como tinha ficado na aldeia, então a ligação minha foi bem nessa ideia, nessa ligação. De eu ficar 22 dias na aldeia, cortei meu cabelo chavante, né? Que era comprido, e aí tem o corte que eu fiz na virada do ano. Pedi para cortar, estava conhecendo a aldeia, fiquei esse tempo lá no sol, tomando banho no rio, e todo o processo da forma deles viverem, né? Dormir na rede, na oca, tudo. Quando eu fui para a cidade, depois desse tempo, as pessoas, eu estava junto com um grupo de anciãos que estava indo no banco para receber, que eles têm aposentadoria e tal. E aí ficou a dúvida, né? Eu vi claramente nas pessoas se eu era chavante ou não. Certamente eles sentiam que eu não era, mas se eu estava com a forma do cabelo e alguma ligação de estar junto ali, para aquelas pessoas da cidade era estranho. Por quê? Porque eles não chegavam perto dos chavantes. E, ao mesmo tempo, isso eu falo em qualquer ligação ali de comércio, né, também. E aí, naquele momento, o que eu senti foi isso. Enquanto eu ficasse calada, ninguém ia ter a certeza se eu era ou não. E, ao mesmo tempo, criava uma situação, né, de alguém diferente, de alguém que poderia não ser chavante, integrada com eles. E aquilo causava um ruído, entendeu? Pelo menos, porque o elo, eu não digo nem que era só preconceito, era o medo, era uma distância que havia e que não mudou tanto, né? Mas eu creio que agora já tem isso. Eu estou falando de 2004, 2005, né? Até essa época, 2008, que eu ainda fui nas aldeias, ainda tinha uma distância muito grande nessas cidades, principalmente Primavera do Leste. Fiquei assim, bem sentindo a diferença. E o interessante que eu vi também é que tinha aquelas figuras que ficavam afastadas
e aquelas figuras que tinham curiosidade de saber como era na aldeia ao mesmo tempo. Por exemplo, quando eu entrei numa loja de roupa com umas das Chavantes, né, para comprar e tal, numa oportunidade que uma das pessoas que estava servindo teve, veio me perguntar, mas e aí, como que é na aldeia, né? Então, essa coisa que essa curiosidade, né? Existe um medo que está desde a época das guerras que houveram, porque os fazendeiros, os camponeses que chegavam e que também viviam, né, no Mato Grosso, eles tiveram esse embate, em todas as regiões tiveram, né? Só que o Chavante, ele foi os últimos que se entregaram, que, vamos dizer, que foram os últimos que fizeram a aliança de aceitar o encontro, entendeu? Que se deu na margem do Rio das Mortes, em Nova Chavantina, em 1942. Até então, nenhum branco tinha chegado ainda a estar contato deles, exato. Com eles. E aí tinha aquela guerra mesmo entre Chavante, que invadia, né, a terra de camponeses, de fazendeiros que chegavam ali, porque a terra era deles, era assim que eles consideravam, né? A água, né? Não é que era deles, era aonde eles habitavam, porque eles não consideram ser dono da terra, né? A gente sabe por aquela carta do cacique Seato, né? Seato, que foi muito divulgada no movimento ambientalista, não sei se você conhece, que o presidente queria... Não, o presidente dos Estados Unidos queria vender, comprar a terra, né, da etnia Seato. E essa carta ficou muito difundida, né, em 1855, eu acho que depois eu te passo ela. E ele vai respondendo. O presidente mandou uma carta e ele vai responder a carta. E ele responde, como que eu vou vender a minha mãe? Né? Como que eu vou vender a minha terra, porque não é minha e ela é a minha mãe, né? Então eu não tenho, várias coisas que ele coloca sobre a importância dos elementos, da água, do fogo, né? Das árvores, do que existe naquela terra que o presidente queria comprar, né? Negociar, entendeu? E aí então eu vejo assim, o Cerrado aconteceu a mesma história que aconteceu aqui na nossa região, aconteceu lá onde eu estou falando. Só que lá foi em larga escala, num tempo, né, que foi já da ditadura, que ainda estava na ditadura. Houve esse tempo em que resolveu-se o governo implantar dentro das terras Chavante a plantação de arroz. Então, desmatar o cerrado, porque para muitas pessoas que vivem lá até hoje, eles vivem, é muito mato para para esses índios, eles falam, né? Porque eles consideram ser pessoas que vivem lá, pessoas como uma professora que eu viajei, e que quando ela estava indo para Cuiabá, por exemplo, né? Ela estava indo para Cuiabá e eu parei, ia para a aldeia. A primeira vez, né? 26 de dezembro de 2005. E aí, 2004. Aí ela olhou assim, viu que eu estava com esse cesto, né? Eu já tinha ganhado. E ela ficou assim, depois perguntou, teve coragem. Você vai ficar com aqueles índios? Não, você não vai ficar com aqueles índios. Ela me perguntou.
Aí eu falei, eu vou para a aldeia Chavante. Aqueles índios, eles são Chavante. Não é possível. Você vai ficar lá com as irmãs lá da missão salesiana, não é? Porque tem em Sangrador a missão, que é antes da aldeia, entendeu? Uhum. Aí eu falei, não, eu vou ficar porque eu conheço algumas lideranças de lá. Ah, que horror, você tenha cuidado e tal. A mulher falou uns 5 minutos, né, para que eu não fosse para lá. Mas, só para ter uma ideia de como que a ligação O acolhimento foi se dar, é dessa forma, né? E algumas questões que vão se abrindo e que foram tendo leis, inclusive, né, políticas públicas, algumas ligações, não várias, tantas, mas agora essa questão da demarcação, né, das terras. Uhum. Então, o que acontece? Acontece que se a demarcação não acontecer e ficar com preservar essa questão como que chama mesmo a ligação que eles fizeram de marco temporal, né? Que é de 1980 até 1988, quem tinha terra, quem não tinha, que é uma coisa assim completamente sem lógica, né? Mas significa que vários biomas que ainda estão preservados, vamos dizer, conservados também, né? Porque já teve desmatamento, mas que foi replantado, e várias ligações nesse sentido, mas principalmente a preservação de uma forma mais integrada. Isso não vai acontecer a partir de um uso que vai ser para desmatar mesmo e plantar, né, soja, plantar essas culturas, essas monoculturas, de interesses, né, individuais, né? Então, ou coletivos, o mas Cerrado assim. assim, viu, como está mais ou menos dessa forma. Então, e aí a gente precisa trabalhar essa conscientização, né? E o que nós podemos fazer aqui para preservar o Cerrado, para preservar os povos indígenas, né? O que está na mão de cada um de nós, né, fazer? Então, eu vejo que, da minha parte, o que eu passei a fazer durante 5 anos era ir na aldeia, e lá eu procurava integrar, né, para conhecer melhor como era esse processo deles viverem ali da terra, né, dos frutos. Então eu fiquei com 2 mulheres das 2 aldeias, liderança, né? E observar como que as mulheres atuavam, porque tinha muita questão que elas já tinham trazido quando a gente fez lá em São Paulo 2 grandes encontros na Semana do Meio Ambiente, ligando os Chavante e os Craô para ter a corrida de toras da Rua Consolação, lá em São Paulo, até o MASP, na Paulista. Isso foi em 2004. Sem eu saber... Quando eu voltei para Franca. Quando eu fiz o contato depois desse Salve o Cerrado, quando eu fiz a qualificação do meu doutorado, já teve a corrida de toras de lá da frente da USP até na Praça do Relógio, né? Que foi quando eu interagi um pouco mais com eles. Mas o processo de eu ir novamente, de ir para a aldeia e depois também voltar algumas vezes, era para fazer um pós-doutorado, já ligando a sustentabilidade de uma forma mais direta com as culturas indígenas
dessa coluna vertebral que eu vejo do Cone Sul da América Latina, que é o Cerrado, né? O Cerrado é uma grande bacia que vai até o Uruguai, né? O Paraguai, a Bacia do Prata. Então, depois eu não efetivei de ter mesmo a pesquisa, né? Mas eu vejo que, respondendo a sua pergunta, eu vejo assim, quanto mais a gente conseguir interagir, de estar com eles falando sobre eles mesmos, escrevendo, já tem vários escritores, né? Nós temos o Daniel Munduruku, que tem mais de 60 livros escritos para criança, para adulto, né? Principalmente literatura infantil, infanto-juvenil. Ele já foi, agora, há pouco tempo, para ser da Academia Francana de Letra, Brasileira de Letra. A gente sabe do Ailton Krenak, né? Que é a figura assim, que mais fez frente, né? Também, na mesma época que o Ailton estava lá no Congresso, que aquela imagem icônica, né? Que sempre está aparecendo, dele se pintar e falar, né? Sobre a terra em si, né? De quem estava aqui. O Cipassé era da mesma época deles, e eles que começaram o movimento, em 1989, sabe? Também. Lá ligando também o Parque do Xingu, né? Então, os Chavantes, quando eu fui nessa época, em 85, para o Acre, né? Que era o segundo momento que eu estava na Amazônia, que eu voltei já para ir para o Acre, eu parei no aeroporto de Brasília, não, de Cuiabá, e tinha vários Chavantes, muitos Chavantes, aliás, né? Tipo assim, umas 30 figuras de homens que estavam indo para o Congresso para defender as suas terras, para poder ter a demarcação, entendeu? A demarcação das terras Chavante, elas aconteceram só na década de 90. E ela aconteceu também com apoio de um professor de terras ligado à geografia da USP, da Universidade de São Paulo. Então você vê o tempo que demorou para que isso acontecesse, para demarcar todas as terras, que não são poucas, né? Tanto, mas são cerca de 12 aldeias. Então, assim, a questão da demarcação, que agora está em suspense aí, né? E esse ano, agora em abril, como todo ano tem sido feito, acho que de um tempo para cá, de 15 anos, não sei ou mais, tem o Abril Indígena lá em Brasília, né? Que aí monta o acampamento indígena, fica o mês todo, né? Tem muitas atividades dentro, né? do acampamento, de várias formas, das danças, né? Falando dos biomas, as ligações de todas as etnias ali junto. Então, é a partir disso que se pode, né? A partir da educação, coisa, né? A partir da valorização dos frutos, da alimentação, né? Porque muita coisa que nós temos, que a gente come, é comida indígena, né? Fruto que a gente estava falando, né? Da pamonha, de uso do milho, né? Que veio da América Central. Mas o lance que eu vejo, assim... A mandioca, que é né? A mandioca. Eu acompanhei lá como que eles fazem a farinha, como que eles usam para fazer a farinha para criança, branca, né? Mandioca branca. E, ao mesmo tempo, a união deles para fazer
como eles fazem a farinha, né? As famílias faz o mutirão, né, para fazer. E tudo é feito em conjunto, né? Se tem a caça, a plantação de arroz, no caso lá da Uederã, que eu fui, entendeu? Que teve até o momento de ter uma caça de um tamanduá na minha frente quase. E foi difícil para mim como figura que não aceita, né, de matar e ainda sendo em extinção. Só que lá eles não estão em extinção, entende? Naquela região que é quase perto do Parque do Xingu, né, perto de Canarana. Só que eles sabem que se eles não tiverem controle também, né, eles perderam a forma, porque como que eles faziam a caça? Era através do fogo, e aí foi proibido, não podia mais fazer o fogo, entendeu? Eles eram nômades de tempo em tempo para essas questões de caça, de pesca, né, dos frutos. Então eles deslocavam a aldeia. Para não depredar, né? Porque a natureza se restaura sozinha. Mas depois, com a demarcação de terras e a coisa de não poder pôr fogo, porque podia queimar as outras, a mata toda, né, e tudo, mas eles tinham controle disso, né? Mas não levou em conta isso, né? Que foi feito, então, a partir da década de 50, 60, já a entrada também das missões salesianas, aqui de perto nosso, em Batatais, claretianas, tem uma região lá que é dos claretianos, ligada aos claretianos. Então essa cultura chegou ali, entendeu? Porque existe uma ligação que eu vejo de estar com essas etnias, da ligação do sagrado, da ligação espiritual no sentido da ancestralidade, está atuando ali naquele momento para trazer à tona a força, a potência da matriz, da nossa matriz de formação, né? Do povo brasileiro, que é a matriz indígena, né? Isso acontece também com a matriz africana, né? Que não deixa de ser indígena, porque a maioria que veio da África também pertenciam a tribos, a etnias, né? Algumas delas. Mas agora tem uma indígena jovem falando justamente de que reclamando dos brancos, falando dos índios, né? E aí eu acho assim, eu não sei o que você acha disso, mas é como se ela é uma indígena que tem formação, ela já tem o domínio da língua brasileira muito melhor do que muitos de nós, né? E ela vem criticando mesmo, ela vem criticando o homem branco de falar sobre o índio, né? Só que o que a gente está querendo, o que nós sempre, a intenção sempre é óbvio que se você coexistiu ali e você vivenciou tudo isso, você tem toda uma experiência de estudo em cima desses povos indígenas, né? Então, porque a arrogância, ela vem de um centro de desqualificar o outro, né? E aonde que isso está no povo indígena? Isso existe no povo indígena ou essa indígena que esteve com um povo branco, conseguiu pegar o pior do povo branco e aí está falando como se fosse um povo branco? Não, eu vejo que existe povo o branco, uso, existe o uso. Em qualquer situação, em qualquer relação, né, que acaba ficando comercial, por exemplo, né, de você usar aquilo que
chama atenção. E a hora que vê que aquilo passa a ter um preço, vamos dizer, um valor monetário, principalmente, né? E aí abrir negociação com a cultura indígena ou afro, né? É uma questão do que está acontecendo agora, questionando sobre a branquitude, né? E a negritude, o que é o encontro, como se dá, né? A partir do racismo, ou vai ser só a partir do racismo, ou vai ser... Como que a gente pode vencer isso, vencer o próprio racismo estrutural, porque agora ele está aparecendo. Antes ele não aparecia, mas existia, né? Várias situações, vários casos, várias questões que não, a gente já sabe que é assim. Mas a postura dessa indígena, ela é preconceituosa. É isso que eu estou querendo te falar. Porque eu tive com alguns indígenas que eu não vi isso. Eu vi até um reconhecimento da ancestralidade. Porque não, pode ser, a gente não sabe, existem muitos seres humanos que estão aí, muitos brasileiros que estão aí, que são miscigenados, de negros, de indígenas. Sim, a maioria da população brasileira, da população latino-americana, ela é miscigenada. A questão que a gente está agora tendo. Eu quero saber se isso veio desse povo, porque até onde eu vi, eu nunca vi um indígena falar assim, até assim, tete a tete. Mas eu não tenho uma experiência como você tem. Olha, agora mesmo eu estava vendo, enquanto teve o intervalo que a gente está gravando, eu abri o celular, foi logo no começo até. E a primeira pessoa que estava lá, que tinha entrado para pedindo solicitação para poder estar no meu Facebook, chama Caime Waissé. Ele é dessa aldeia que eu estive. Inclusive, ele foi durante um tempo, eu acho que ele ainda está atuando, mas não tanto, ele é professor também da escola. Ele estava filmando quando eu conheci. Foi feito um filme, chama Darine, né? Que são 15 anos, de 15 em 15 anos tem esse grande ritual chamado Darine na cultura indígena, e ele era uma das figuras que tinham aprendido com aquele instrumento a mexer com uma fotógrafa que é lá ligada Rosa Gualtamo, acho que é esse o sobrenome dela, e eles estavam indo fazer a edição desse material, dessa filmagem, quando eu conheci, que foi na rodoviária lá de Barra do Garças. Isso em 2005, na escola que eu já tinha feito exposição lá, interessante, né? Que nada é coincidência, mas eu não conhecia, eu não estava nem ainda trabalhando com a cultura indígena, mas foi lá em São Bernardo do Campo, naquela escola metodista. Sabe, a universidade metodista que tem lá. E aí, essa pessoa hoje estava solicitando para entrar no meu Facebook, porque eu mudei de celular. Por que eu estou fazendo questão de te falar sobre isso? Porque existe uma sintonia, uma sincronicidade. Existe. Quando a gente está falando dos povos originários da nossa terra, terra que eu falo é o planeta, da nossa mãe. Ao mesmo tempo, a ligação que está dentro da minha genética, da sua genética, da nossa
no nosso DNA existe uma frequência eletromagnética, ao mesmo tempo espiritual, vamos pensar no sentido da amplitude, né? Do que significa espiritual. Das nossas ondas cerebrais, né? Do nosso pensamento. Ao mesmo tal, e a sintonia do que está sendo programado para se fazer. Várias vezes nós marcamos para fazer essa entrevista aqui e ela não aconteceu. E para mim não foi por acaso. Foi porque havia um trabalho acontecendo nessa sincronicidade para que da melhor forma fosse feito. No momento bom, não tem isso, momento certo, na hora certa. Senta com as pessoas certas, né? Tem. Então, não é só nessa ligação, é no fato de que se existe a possibilidade deles, de lideranças, estarem que são aqui, tiradas, né, para isso, e ao mesmo tempo elas poderem com isso ter o reforço nosso para que elas estejam presentes. Sim, né? A gente até faz então, isso eu vejo que é importante nesse sentido, né? De que a gente vai aprender, é igual as crianças, um exemplo. Quando eu estou lá na aldeia e quero falar em Chavante, algumas palavras que eu conheci na época, né? Que agora já tem um bom tempo que eu não vou, né? Infelizmente, porque é bom demais poder estar lá. Mas aí, essas crianças, se eu vou falar e não falo corretamente, elas, 5 anos, gente. Eu não estou falando que é a criança que tem 10, 20 anos, não. Assim, 12 anos, não. Criança pequena, inclusive. Ela olha para você e fala assim, faz assim, sabe? Uhum. Não é assim, né? Eles não falam não é assim, eles já vão falar como que é a palavra, né? Por exemplo, o Ed, aí eu falo, Ed, como? Né? Faz uma correção e tal, Ed. A entonação. A entonação, né? É o jeito assim, tipo, olha, quer falar, fala correto. Então, para aprender como eles falam, gente, tem que ser eles. Eles mostrarem para nós, nelas, né? Estou excluindo as mulheres, estou fazendo pontes de que se nós estamos no Cerrado, se eu faço assim porque, né, a gente vai para o norte. Se nós temos a condição de estar trazendo, como a gente fez no Amálgama Brasis, que veio o Apixana, né, que escreve, que já montou até peças de teatro, que vem, a gente trazia o Daniel Munduruku, estava na aldeia multiétnica, né? Então, a aldeia multiétnica é uma forma da gente sintonizar também com eles, que acontece todo ano, em julho, lá na Chapada dos Veadeiros, né? Perto de São Jorge. Então, gente, é isso, sabe? Eu vejo que é o momento da gente conhecer. Você precisa estar lá na aldeia para conhecer um Chavante, né? Não tem necessidade de estar lá se eles podem estar aqui. Agora, se quiser montar, como aconteceu com os Pataxó, né? Essa aqui é uma lança Pataxó, lá da aldeia Coroa Vermelha. Quer conhecer um pouco mais, está aberto lá em Santa Rita do Passa Quatro. Agora tem uma empresa, uma mini empresa que trabalha com turismo, que numa fazenda montou, junto com o dono da fazenda, eles fizeram uma aldeia, né, uma mini aldeia, vamos dizer, uma oca, e uma casa, né, Pataxó, e eles agora no mês de abril vão estar lá.
vão fazer ritual, vão pescar junto, vão levar as crianças fazer o encontro com eles no fora da oca, dentro da oca. A ideia é certo? desmistificar. O que acontece, né, nesse momento? É só um folclore, como fala, com a palavra francesa? Aí vai depender de como está sendo organizado. E se está sendo organizado para fins financeiros, por exemplo, de quem é que vai receber e quanto, não é? E isso ficar de acordo, né? Porque é o potencial deles, é a forma deles estarem sendo não explorados como já foram no passado, muitíssimamente, que isso todo mundo sabe, né? Todas as pessoas sabem que eles foram explorados, que foi dado o espelhinho para trocar, né? Mas são processos de troca que aconteceram e que algumas formas não é para repetir mais. E quem nunca foi explorado na vida, né? Isso é uma questão assim que a gente se deixa explorar por inocência, por não saber o que está acontecendo, por ser uma coisa inédita, né? Então eu acho que hoje em dia eu não conheço nenhum índio que se deixa ser explorado. Muito pelo contrário, eles têm uma posição muito, muito clara desse ponto, sabe? Do conhecimento deles, até onde eles podem ir, olha, da união, da intenção da união. Sobre isso que você está dizendo, não te interrompendo assim, mas nesse sentido da questão da forma de tratamento e de como o evento estava ocorrendo. Teve lá em São Paulo um grande evento, Amazônia BR, né, em 2004, quando eu terminei o doutorado. Aí foi feito uma oca, um espaço, né, nem uma oca, um espaço, aonde uma Kaxinawá, ou o Nicuí agora, que está também praticamente a mesma etnia, Kaxinawá, o Nicuí. Então essa mulher que veio, né, do Acre, junto com o filho, com a família quase, que estava ali, ligada com a Secretaria do Meio Ambiente, eu acho que da Cultura, não lembro, que promoveu, tinha patrocínios da Petrobras, foi um grande evento no Sesc Pompeia. Uhum. O que acontece é que ela ia ficar numa parte que foi feita, que você subia uma escadinha para poder estar aonde ela estava tecendo, certo? Porque eles têm esse tecido contiar. Tem um trabalho lindo deles mesmo. Então, aí o que acontece é que as escolas vinham, as crianças subiam aquilo e ficavam em volta dela. Só que nem todas as crianças faziam isso, de ficar sentada, bonitinha, vendo. E teve um grupo de criança maior, assim, um pouco maior, ela que me contou isso. Eles começaram a querer que ela falasse. Fizeram uma provocação, né, e tal. E aí eles chegaram e ela estava tecendo. E ela falou, eu não entendi direito o que eles queriam, né? E ao mesmo tempo, nessa hora, a professora não estava lá embaixo. E aí um deles fez bolinhas de papel e começou a jogar nela, né? E aí, nessa hora, foi dando uma atenção nela, com o barulho das crianças, o estado em si ali, e ela deu um grito, assim, tipo um grito, sabe? Uhum. E as crianças nos passaram para trás e ficou aquele silêncio, né? Não, ficou aquele conflito. Elas começaram a descer aquela escada,
a ficarem confusas, a poder até se machucar ali e tudo. E ela ficou apavorada, ela não sabia como que ela ia reagir, né? Então foi o quê? Uma amostra de um contraste cultural, né? De um embate ali, né? Por várias questões. Mas muito desrespeito, né? Isso, uma criança que joga um papel numa pessoa ali, por quê? muito desrespeito, né? Por que não tinha um professor junto naquele momento, né? Por que não foi feito um encontro primeiro, por exemplo, né? Tem várias questões. Quando surge uma questão assim, o que acontece? Vamos pensar melhor como fazer os eventos, vamos pensar melhor como administrar o encontro de culturas, né? Porque ele é favorável se existir bons propósitos. Exato. Se não existir bons propósitos, se a coisa está um tanto quanto confusa, por que está se fazendo, né? O evento, tira a pessoa de lá de dentro da comunidade para trazer para a grande cidade, às vezes nem tem uma preparação também, né, adequada. Quer dizer, tudo isso dentro de processos que foram e que estão acontecendo para fazer o encontro, né? Nós, inclusive, vamos Entende? trazer um pessoal dessa etnia, dois indígenas, e a gente vai levar para as escolas. E a intenção é muito clara, a gente vai... eles vão falar, inclusive você que me orientou muito nesse sentido da importância da língua, né? Então eles vão cantar, eles vão fazer uma oração, para crianças do ensino de creche, né? De 5 até 7 anos de idade. A gente vai fazer um vídeo rápido sobre onde esses indígenas estão. Vamos fazer um trabalho de roda, né? Que eu participei, eu achei muito bom. Achei que realmente eu trabalho com dança circular sagrada. Então eu acho que cada um ocupa o seu lugar na roda. E quando você faz um trabalho de roda, de círculo, para a integração de qualquer tipo de ser humano, seja dentro de empresa, que eu já fiz, seja fora, para um pessoal mais alternativo, seja como for, a roda é sempre um elemento de conexão e de pontuar, esse é o meu lugar na roda, não tem ninguém mais que possa ocupar o meu lugar na roda, ele é meu, ele é de cada um. Então a gente dá a chance de que cada ser humano que estiver ali naquela roda vai poder cumprir com o seu papel. E aí vamos ter esse círculo, essa oração no momento, na língua deles, e a intenção que a gente tem é trazer o respeito, trazer a significância que esse povo indígena tem, né? Porque assim, eu vi essa moça falando e eu acho assim, ela de certa maneira, talvez ela estivesse fazendo uma coisa dessa para chamar a própria atenção. Porque ela não tem não tem cara de indígena, ela usa unha de Zé do Caixão, que é uma unha artificial de plástico. Mas não veio. Usa umas flores enormes. Não vem ao caso falar dessa pessoa, porque ela está falando de pessoas como nós que estão querendo falar sobre o povo indígena, sabe? Então, não vem ao caso, mas vem ao caso. Porque nós não estamos aqui para falar o que nós... Eu não sou especialista, eu venho com toda a humildade te ouvir para aprender com você, assim como eu vou ouvir os indígenas que a gente está trazendo, e a cada momento a gente vai nos abrindo, né? Eu sou descendente de indígena, mas eu vou a cada dia me abrindo para que eu conheça e para que eu possa respeitá-los, assim como eu espero que eles nos respeitem também, né? Então eu acho que é uma via de mão dupla, porque fazer uma coisa sem essa via de mão dupla também não, para um indígena virar na cara de um branco ou um semi-branco e falar, olha, você não pode falar sobre isso porque você não é dessa origem. Mas quem não é dessa origem?
Então, eu não sei, eu não tive esse conflito até o momento que eu mesma entendi várias coisas, vários momentos que tinham acontecido de me mostrar como era que eu deveria me comportar. Porque eu vejo que uma coisa que sempre vinha dentro dessa ligação de como se precisa a FUNAI dar uma carta para estar na aldeia, para não estar, vinha muito isso, né? O que você vai fazer lá? O que é que você quer ali? E eu acho que a mesma coisa a gente tem que pensar sobre trazê-los, né? Porque uma vez que eles não vieram por conta própria, não foi o caso dos 5 índios. Os 5 indígenas que vieram em 2005, eles vieram por conta deles, só que na hora que eles estavam aqui, eles abriram que queriam fazer uma campanha. E aí, nessa ligação, eles tiveram respaldo de pessoas que estavam a fim de apoiá-los, né? Uhum. E a campanha foi bem sucedida, mas não foi tão simples, né? Não foi tão simples hospedá-los, não foi tão simples a alimentação, não foi isso. Eu falei com você a respeito da experiência que eu já tinha tido, né? Nesse sentido. E ao mesmo tempo, mesmo você estando, a meu ver, né, numa escola, você tem que ter, como pessoa que está fazendo a ponte para levá-los na escola, fazer isso da melhor maneira com a direção, com o professor que vai estar com as crianças, um trabalho que possa ser feito anteriormente de situar as crianças para quem são aquelas pessoas, né? E até mostrar de onde elas vieram, coisa que vem na curiosidade da criança e ela já está sabendo, e quando eles chegarem, ela poderá ter uma interação mais tranquila para aproveitar melhor a vinda deles, né? Uhum. É a minha sugestão que eu te digo, perguntando para que eles vêm, né? Qual o elo que vai estar predominando nessa vinda deles, né? Uhum. Tanto quando eles chegam aqui, quanto quando eles estão indo em cada escola. Uhum. Entende? Entendo. Na escola isso também está a ocorrer de uma forma assim, para que as pessoas com isso aproveite melhor, né, a vida deles. Eu vejo que o que acontece é um encontro de saberes, e isso tem que ser essa via que está aqui nesse colar, ó. Esse colar aqui, que na realidade não é um colar, é um símbolo do chavante, né, com esse nó, tem um nome em chavante que agora eu não estou lembrando, mas essa aqui, ó, são 2 penas. Então o chavante faz essa tiara, vamos dizer, de identificação dentro da aldeia. Todos eles usam isso aqui. Então, o que muda, o que está aqui, ó, às vezes é uma raiz, às vezes é uma pena menor ou pena grande, é o tipo de raiz que coloca aqui. Isso aqui é uma resina que eles têm lá. Essa parte que é de algodão, é tecida lá, é plantado algodão, e quem tece isso aqui são os homens. E aí, nesse caso, eu recebi esse aqui, que tem 2 penas, tá vendo? De papagaio, que elas estão presas aqui. Esse colar aqui, esse símbolo aqui, é da reciprocidade. Então, significa que ele está recebendo a minha cultura.
e eu estou recebendo a cultura dele. Isso eu ganhei assim que eu cheguei na aldeia, né? Isso significando que o que a gente tivesse, o que fosse acontecer ali, que a gente tivesse respeito pelas duas culturas que estavam se encontrando. Nossa, isso é muito bonito, simbolicamente e na real mesmo. Exato. E outra é essa coisa, ideia, a reciprocidade eu ia mesmo, ficar né? na aldeia, eu ia ficar. E eu estava com a minha identificação, entendeu? Porque aí, a partir disso, haveria também, como houve, o respeito do fato de eu estar ali, né? Então é muito diferente de você simplesmente estar ali e não ter feito esse encontro. Aí que vem quem Os que abusos, dá, né? quem que dá esse aval, né? É a FUNAI, é o cacique, talvez, quem que é? É o seu amigo que te levou lá, né? É o astral, é o conjunto, é a consciência do que é o estar, o ser e a entrada e a saída. E o bem... Quando eu quis sair e não tinha condução, a preocupação dessa aldeia do Adão Tupitiro, por exemplo, foi grande. Não, eles não me deixaram sair até eu saber, até eles terem a certeza que ia ter como me conduzir, né? Como, assim, não existe nenhuma dessas comunidades, nos povos da floresta também, não existe essa coisa de entrar, de chegar, de não saber o que está fazendo. O próprio astral se encarrega de fazer essa sincronicidade para que a pessoa não fique perdida ali. Por quê? Porque esses lugares, eles são sagrados. Eles são lugares que foram preparados para que a pessoa, estando ali, ela vai fazer essa troca. E nem sempre ela vai ser favorável se não tiver a consciência, ou a clareza do que é que você está fazendo ali. Porque eu não sou da comunidade, eu chego num lugar e aí as influências que eu posso também estar levando são muito fortes, muito, né? Com porque certeza. sempre vem essa ligação. Se você chega numa comunidade e vê, tem um indígena como essa capa, como essa foto, né? Que você falou da pureza, da ligação, da forma de ser, até da ingenuidade. Eles querem conservar isso, mas não. Às vezes a gente chega lá e querendo que eles mudem e não deixem de ser. E a partir do pensamento e daquilo que pode envolver, né? Numa fala, numa colocação do modo da gente ser, essa troca pode existir e essa figura nunca mais ser o indígena que ele foi, né? Porque eles também estão existindo até hoje, por quê? Porque eles entraram na mudança. Eles mudam constantemente, a natureza se transforma, né? E por isso que eles conseguiram, né? Tá até hoje firme, né? Lutando e tendo que continuar a lutar, né? Agora, nós queremos lutar junto, como sendo em prol da ativistas, natureza, né? E tal. De cada um e a natureza da natureza. Eu vejo que aí a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque às vezes a gente acha que está ajudando e não está, entendeu? Ao mesmo tempo, o que eu acho que é muito, muito importante é saber deles a história, né? O que eles têm para relatar, porque a fala deles a linguagem deles é a oralidade, né? E muitos que saíram para escrever, um tanto, não é muitos não, é um tanto de cada etnia que saiu para escrever,
com muita dificuldade muitas vezes. Por quê? Porque não é. Agora, quem é que detém? Por que eles choram profundamente, o Chavante, pelo menos, eu acho que quase todas as etnias, quando um ancião morre, desencarna? Né? E a primeira coisa que eu pergunto é assim, quantos anos que ele tinha, né? Na minha ingenuidade, se não prestar atenção. Aí a minha amiga falou, a gente não sabe direito, mas acho que é uns 85. Nossa, ele viveu muito. Ela olhou para mim assim e falou, como? Ele viveu muito? Ele morreu, ele levou tudo que ele sabia com ele. Então ele tinha que estar aqui, ele tem que viver o máximo que ele puder, entendeu? É muito diferente da nossa forma de ver, né? De dar o sentido para aquela vida que está existindo. Mas porque para eles, cada ancião que vai é um mundo, é a enciclopédia, né? Como para terminar, né? Uma fala do... Como que ele chama? Tem quase 2 metros de altura, Craô. Agora eu esqueci o nome dele, que eu sou ruim de guardar esses nomes todos. Aí ele pegou o maracá e estava tendo uma gravação, né? Lá dentro da aldeia multiétnica, para levar os objetos, as artes deles e tudo para Londres até, para alguns lugares, né? Para vender, para negociar mesmo. Dar importância e ao mesmo tempo ter um retorno que eles precisam, que é financeiro. Aí ele pegou o maracá, no caso, foi falando as etnias que estavam lá, né? Que é 8 normalmente. Aí ele pegou o maracá e falou, olha, esse aqui, fez assim, né? É o nosso maracá. Para que ele serve? Para tocar, para trazer os espíritos bons. E o que ele significa? Aqui está o mundo e aqui dentro estamos nós. Craô não vem de maracá. E ele falava, eu sou uma enciclopédia. Eu sou uma enciclopédia. Ele não sabia falar direito enciclopédia, ficava enrolava, porque ele falava Craô, né? Então era enciclopédia, é uma figura. Né? Ele é enciclopédia. Quem sabe o que é ser Craô é só quem é Craô. E ele, sendo liderança, sendo pajé, sendo uma figura, né, de anos ali de vida, ele sabe o que é ser Craô. Então, a gente tem que respeitar isso. E para nós, quanto mais a gente conseguir ficar em silêncio e ouvir umas figuras assim, falar, contar, expressar o que ele quiser, porque ele está orientado para fazer isso. Assim como eu estou agora sentindo que para eu poder estar ouvindo essa câmera, se esse vídeo, a hora que ele sai, que ele entra na internet, que ele vai estar lá no canal do Recicla Mundo, Recicla Tudo, ele passa a ser algo que pode ir, né, muito além. Não vai lá para o além, porque ele já veio de lá, ele já está sendo conduzido por lá. Mas, ao mesmo tempo, vai expandir algo que nós estamos precisando, que alguém pode estar precisando. Um deles, por exemplo, às vezes, que está estudando lá em Barra do Garça, que está estudando aqui em São Carlos, né? Tem o Pontal, ele chama Pontal, o Chavante, que está estudando em São Carlos, vai me ouvir e ver que eu falei alguma coisa que não tem, que não, ele tinha 10 anos quando eu fui lá,
né? Agora ele está aqui estudando, fazendo curso de graduação. E ele vai me ouvir, ver o que eu estou falando, o que essa mulher está falando aí de novo, que ela ficou lá 2 meses, acho que já sabe tudo. Por que não chama eu para falar? Entendeu? Tá convidado. Então, tá convidado. Vamos Estão convidar. convidados a falar aqui. Então eu vejo nesse sentido, você entende? Como que a ligação que a gente está aqui hoje nos faz detentores também de algo que foi dado. A mim foi dado, eu não uso escolar por acaso. Eles me acompanham, né? Já em alguns lugares que eu já dei palestra, que eu já fiz, né, os corredores aqui, circular aqui corredores culturais aqui em Franca, sempre eu usando meus colares. Eu já fui em vários lugares, em São Paulo e tal. Quando eu ponho uma bata que eu tenho, que é de indígena praticamente, esse cocar foi adquirido lá e praticamente foi no encontro, né? E eu tinha que dar um retorno, então eu dei um retorno financeiro, mas a hora que eu vi, que ele foi adquirido lá na Coroa Vermelha, no museu, na parte que eles têm ali quando entra, que era onde foi rezada a primeira missa, no Morro Pascoal, né? Mas ali na Coroa Vermelha, chegada, né, no Porto Seguro, eu sei que ali eles têm as lojas que foram colocadas para que essa difusão, essa amplitude com o turismo ali, de eles terem um retorno também, né? A hora que eu vi, quem estava usando esse cocar, que ele está com uma questão aqui que eu fiquei sem 2 penas que tem aqui, sabe? Preciso até... Era o Sapaim, que é lá do Parque do Xingu, né? Que já desencarnou, que era um dos pajés que mais fez cura. Era chamado para fazer curas em pessoas que estavam morrendo, que estavam desencarnando. Aqui conhecido, não sei se você já ouviu falar dele, não, que era um grande, como o Raoni, o Sapaim, ele saiu para levar a cultura também a partir da cura, entendeu? Então, eu falei, gente, que demais eu estar com esse cocar, né? Não é qualquer coisa. Esse colar aqui é de mulher solteira. Então, a mulher usa esse colar, que normalmente tem 15 anos, né? Chavante, eu recebi lá no Ederã. Eu recebi esse cocar porque eu não estava lá como pesquisadora, eu estava lá auxiliando. E no dia do meu aniversário, 20 de abril, numa noite escuríssima, só tinha a luz da fogueira, eles se reuniram no Arã e eu fui pintada de beija-flor, entendeu? Foi pesquisada a cor marrom, porque o beija-flor de Cerrado é marrom, preto, e ele tem uma partezinha vermelha também, né? Ele é lindo. Então eu fui pintada de beija-flor e ao mesmo tempo eu recebi os colares porque eles fizeram uma dança, uma música, não teve dança, era uma música, eu nunca tinha visto. Aqui era um ritual, que eles abriram para mim. Porque veio assim, a hora que eu entrei, que a pessoa que estava conduzindo me orientou que eu ia ficar com as mulheres, né? As crianças aqui e os homens atrás. E era assim, olha, em horizontal. E aí aí veio assim para mim. Se eu tivesse com uma máquina fotográfica, eu não estaria ali, eu estaria lá. Entendeu? Então eu não estaria integrada e muito menos teria recebido esse colar, né? Então, nesse momento, elas me receberam,
E elas começaram a cantar, e a hora que eu vi, eu estava em transe, eu saí dali, né? Foi uma coisa assim muito, eu não sei onde eu fui, mas que eu saí, eu tenho certeza. E isso, eu estava na Serra do Roncador, lá em cima, entendeu? O lugar mais mágico do Brasil, né? Um dos lugares mais mágicos do Brasil. Que tem né? muitas ocorrências, né? Muitas ocorrências muito sobrenaturais ligado, ali. Muito ligado à espiritualidade mesmo, né? Das forças telúricas e astrais. Gente, a gente agradece a presença de vocês, a gente agradece se vocês puderem curtir o nosso canal, acompanhar, se inscrever, para que a gente tenha repercussão daquilo que a gente faz. A nossa intenção é um olhar de bem comum, é uma intenção de bem comum, é uma intenção de sintropia, é uma intenção de autonomia, é uma intenção de fazer do seu alimento a sua saúde. Quando a gente fala de autonomia, a gente não tem como deixar de lado os povos indígenas, porque, de certa maneira, coexiste na cultura deles esse sentimento, né? E ainda esse sentimento também que a gente planta aqui, que é o sentimento na natureza, tudo é codependente, mas cada coisa tem a sua autonomia. Tem a autonomia do nosso respirar, do nosso controle, do nosso autocontrole, da gente saber o que a gente está fazendo, do nosso estado de presença, da nossa conectividade, do nosso papel, do nosso nicho ecológico. Para que a gente veio aqui, né? Qual que é o nosso papel aqui nesse trabalho? E aí a sua presença aqui, Ângela, a gente agradece imensamente. Você é uma pessoa muito importante para estar com a gente aí no caminho, né? A sua visão, a sua experiência, a sua espiritualidade, mas eu digo assim, o seu ser, né? Estar presente aqui conosco é uma honra. Eu que tenho que agradecer o empenho que você fez, né? Também de estar... A gente já desde a 3ª edição que estamos querendo fazer essa gravação e não foi assim, tudo tem a sua hora. Esse mês nós estamos começando, é o mês, né, que traz essa ligação das nossas culturas dos povos originários, né? Que não seja só um dia mais, né? Que a gente possa, a partir do mês todo, estar em sintonia, em sincronicidade, buscando, né, entender, compreender, sentir, perceber, né, aguçar nossos canais para tirar, né, essa coisa da forma que a gente tratou, viu, já que acontece em algumas ligações ainda, de que falar até que o indígena não tem alma, né? Não tem consideração, porque é um ser que ainda precisa ser tratado, né? Tudo isso é coisa de quem quer dominar, né? Pela força, pela ignorância, forma da né? ignorância. E a gente sabe que hoje é possível ler, né? Tem tantos livros aí escritos, eu trouxe tantos livros aqui, mas a gente vai ter oportunidade de mostrar melhor. E ao mesmo tempo, eu agradeço muito mesmo também o Paulinho estar aqui gravando, e esse lugar, né? Essa mangueira, esse espaço, né? Que foi também tratado para você, né? Fazer esses encontros. E eu vejo que tudo vai fluindo para a gente ter um Brasil e uma América Latina mais potente, né? No hemisfério Sol, né? Nós estamos no hemisfério Sol, como a minha amiga que foi da minha banca, a Cremilda Medina, coloca, né? A importância da gente valorizar, né? Que nós estamos nos trópicos. E ainda temos
quantas etnias, né? Para nos mostrar a potência que é, né? 170 etnias ou mais, né? Mais hoje, crescendo esse povo todo que na década de 60 era 500 Chavante, agora são quase 40 mil ou mais até. Então, só crescendo, né? É isso aí, gente. É isso aí. Muito obrigada, viu? E eu vou cantar um canto, posso? Por favor. Da floresta eu recebo força para trabalhar. Da floresta eu tenho tudo, tudo, tudo Deus me dá. É um primor a floresta, da maneira que é feita. O amor se harmoniza, deixa a terra satisfeita. Devemos viver na terra com toda satisfação. E se queremos ter a vida, agradecemos a nossa mãe. E se queremos ter a vida, agradecemos a nossa mãe. Arrei, 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 rei, arrei, arra, rei, arrei, rei, arrei, rei, arrei, arra, arrei, arrei, arra, rei, arrei, arra, arrei, 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 rei, arrei, arra. Viva! Arro!